Olá, tudo bem? O nosso assunto de hoje é a perfeição na criação. Eu vou ler o texto lá de Gênesis 1 e eu quero que você preste bastante atenção para você poder entender tudo que nós vamos falar. Então diz lá, Gênesis, no princípio criou Deus os céus e depois ele criou a terra. Ele não criou os céus e a terra junto, ele criou os céus e depois ele criou a terra. E diz, a terra era sem forma e vazia, então ela era inabitável. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Não confunda com o Espírito Santo, era o próprio Espírito de Deus que se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E chamou o dia luz e as trevas noite. E foi a manhã e a tarde o primeiro dia. Então aqui não confunda com o sol e a lua, porque o sol e a lua ainda não tinham sido criados. Essa luz aqui é o próprio eterno, entendeu? E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas, as águas de baixo e as águas de cima. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o segundo dia. E disse Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca a terra, e o ajuntamento de águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus, produz a terra erva vivente, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva verde, dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus, haja luminares nos céus, para ver separação entre o dia e a noite, e sejam para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Então, só aqui que ele cria os céus e a terra. Então, lá no começo ele cria a luz e depois ele cria os céus e a terra. Isso nós temos que entender. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus, produzam águas abundantemente répteis de alma vivente e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda árvore de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E disse Deus, produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis, feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre toda a terra. E Deus criou os homens à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então o homem e a mulher foi criado para governar sobre tudo, para dominar sobre tudo, para dar ordem em tudo, para colocar as coisas em ordem. Era um representante legal da terra, não era fotocópia, não era imagem, era a autenticidade do Senhor aqui na terra. E Deus os abençoou e lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre toda a face da terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde seja para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do sexto dia. Então nós lemos o texto aqui, já começamos a explicar o que o Eterno faz. Ele primeiro cria os céus, e depois cria a terra.
a terra era sem forma e vazia, era inóspita, era inabitável. Então Deus começa a criar todas as coisas para que, no final delas, ele cria a sua perfeição, que era o homem. A cópia autêntica, não era autenticada, não, era a cópia autêntica, entendeu? Era uma xerox original, né? não tinha fotocópia, não tinha nada, era igualzinho. O homem foi criado à imagem e semelhança, conforme o Eterno ia enviar o seu Filho à Terra, entendeu? Mais tarde, como Jesus veio, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, mas cria o homem perfeito, sem pecado, sem malícia, sem nada. O homem era puro, o homem era santo, o homem era honesto, o homem era sincero, ele tinha íntima comunhão com o Eterno, ele se vestia da glória do Eterno. Então, ele era ligado na fonte, que é o próprio Eterno, e essa fonte jorrava sobre ele todos os dias, que diz que todos os dias o Senhor vinha falar com ele no jardim sobre a viração do dia. E Deus fala, pô, multiplicai, crescer, multiplicar, frutificar, dominai sobre tudo. Então, o homem o homem tinha o poder sobre tudo. O primeiro homem criado, ele tinha o poder sobre tudo. Ele foi criado para dominar, para fortalecer, para habitar, para gerar, para gerenciar, para cuidar. Ele foi criado para fazer tudo que tivesse ao seu alcance. Tudo que Deus, tudo que Deus ia fazer, o homem fez igual. O homem não fez nada diferente, porque eles falavam a mesma linguagem. Eles falavam a linguagem dos céus, uma linguagem divina. E essa linguagem continuou durante muito tempo, muitos anos, até que o homem se desconectou da sua fonte, quando ele peca. Aí quando ele peca, ele vê que ele já estava nu, ele já reconhece que ele já não tinha mais a glória de Deus, que era a vestimenta dele, e daí por diante. Aí Deus o tira do jardim do Éden, e Deus não lança nenhuma maldição sobre uma mulher, o homem ou a mulher, mas ele diz para eles como eles iam passar a viver sem estar conectados à fonte que era o Senhor, sem estar conectados à fonte que jorrava vida e vida em abundância, a fonte que não deixava de jorrar. Ele disse para eles, para a mulher, ela ter dores de parto, o homem ia ter que suar para comer do fruto do cada dia, entendeu? Então o homem, até aquele momento, ele era perfeito, ele era igual a Deus, guardado as devidas proporções da onipresença, onipotência, onisciência do Eterno e dos atributos do Eterno. O homem era igual a Deus, ele falava como face a face com o Senhor, ele não tinha nenhum problema, ele não precisava se esconder, ele não precisava fugir. Aonde ele estivesse, ele falava com o Senhor, ele não precisava de um lugar específico, ele não precisava trancar a porta do quarto, ele não precisava estar dentro de um templo físico, ele precisava não estar em lugar nenhum. Aonde o homem estivesse, ele falava com o Eterno, ele se comunicava no Eterno. E a comunicação era direta, não tinha ninguém, intermediário, não tinha ninguém. Era direto com o Pai, porque existia essa comunicação. Entendeu? E quando essa comunicação foi rompida, ficaram-se anos e anos sem haver nenhuma comunicação com o Pai. Até muito mais tempo depois, quando se volta a invocar o nome do Senhor, e no futuro, quando Jesus Cristo vem, ele restabelece essa comunicação com o Eterno. Não precisava mais de intermediário, não precisava mais de sacrifício, não precisava mais de imolar animais, não precisava mais de cobertura de pecado, porque Jesus Cristo pagou por mim e por você. Ele pagou pelo nosso pecado, ele carregou o nosso pecado, ele na cruz ele falou, tetelestai, Pai está pago, eu paguei o pecado sobre eles. Então, esse pecado ele levou sobre si e nós voltamos a ter essa comunhão que o primeiro Adão tinha, falar direto com o Pai em nome do Filho. Então, eu quero que você entenda que lá o livro de Gênesis nos explica e nos ensina que o primeiro Adão perdeu e o segundo Adão restituiu. Quando ele diz, eis que eu vim para que tenham vida e vida em abundância, entendeu? E ele fala, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Ele chegou, Jesus chegou e tinha que haver arrependimento. Então, o homem só entra e passa a desfrutar do reino quando verdadeiramente ele se arrepende, muda os seus maus caminhos, muda o seu caráter, se transforma, entrega a sua vida a Jesus Cristo como Rei, Senhor e Salvador da sua vida, e o Senhor faz ele frutificar, abundar, superabundar em tudo, em graça e em conhecimento. E diz que ele devolve o governo da terra para o homem. E muitas vezes nós deixamos de fazer as coisas porque não tomamos posse disso. Então, meu amado irmão e minha amada irmã, tome posse do governo de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, sobre a terra. Use a palavra do Senhor com autoridade para que as coisas aconteçam. Abra sua boca para sair água limpa e não esgoto. Abra sua boca para sair palavras de vida e não de morte. E eu quero te abençoar em nome do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, e declarar para você, ainda dá tempo.